Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, por estarmos juntos aqui para mais uma reflexão da Palavra de Deus, mais uma exposição do livro dos Atos dos Apóstolos. Na exposição passada, a gente falou um pouco sobre a instituição dos diáconos, ali na igreja em Jerusalém, e também falamos aqui um pouco da vida de Estevão, e só para introduzir aqui para os irmãos entender sobre esse personagem, que vai ser também o foco também aqui da nossa exposição, diz assim, que Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo. Viveu de forma excelente e morreu de maneira exemplar. Foi apedrejado por uma multidão ensandecida e morreu ajoelhado na terra, mas Jesus ficou de pé para recebê-lo no céu. Sua vida foi irrepreensível, as suas obras foram irrefutáveis, suas palavras irresistíveis. Estevão foi um homem cheio de fé, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, cheio do poder e da graça de Deus. Embora tenha sido eleito para a diaconia das mesas, Estevão foi além, porque o Senhor o usou de maneira poderosa para operar milagres e também para pregar a palavra do Senhor. Então, além de exercer a diaconia das mesas, ele também exerceu a diaconia da palavra de Deus. Então, nós vamos falar aqui hoje, queridos, sobre a defesa de Estevão e o seu sucessivo mártir, a sua morte. E a defesa que Estevão apresentou é uma pregação vigorosa, poderosa. Alguns estudiosos chegam a dizer que a pregação de Estevão em Atos, capítulo de número 7, chega a suplantar em alguns pontos a mensagem, a pregação apostólica, pelo conhecimento profundo que ele tinha da história do seu povo e também de associar a mensagem para o momento ao qual eles estavam vivendo, ao momento ao qual ele estava presenciando ali. Então nós vamos falar um pouco sobre as sessões, desde o início da mensagem de Estevão, no capítulo 7, você pode deixar a sua Bíblia aberta aí, que você vai entender aí como Estevão fez a sua exposição, a sua defesa. Em primeiro lugar, ele fala de Abraão como pai da nação. Então, entre os versículos 1 e o 7 de Atos capítulo 7, ele vai falar sobre isso. E ele apresenta pelo menos 3 características de Abraão nesse texto aí de Atos capítulo 7, versículos 1 ao 7. Eu não vou ler aqui para a gente ganhar tempo para a exposição não ficar muito longa. E aí você, depois aí na sua casa, com mais tempo, você medita nesses textos. Em primeiro lugar, ele fala que Abraão foi um homem obediente ao chamado. Que Deus chamou Abraão e Abraão prontamente atendeu ao chamado de Deus. Então, desde os primórdios, ele fala sobre a obediência do pai da nação hebreia. Outra coisa que ele fala é que Abraão foi um homem de fé, e isso é indiscutível. Abraão é conhecido na Bíblia como o pai da fé. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Então, é outra característica que ele coloca aqui de Abraão, é que Abraão era um homem de fé. E em terceiro lugar, que Abraão era um homem de esperança. A palavra do Senhor chega a dizer que Abraão creu contra a esperança, porque ele não atentou para a sua idade avançada e também para a idade de Sara já avançada, mas simplesmente ele creu, porque todas as expectativas diziam que não, e Abraão creu. Por isso, ele creu contra a esperança. Então, essas 3 características na vida de Abraão é fundamental. Homem obediente, homem de fé e homem de esperança. Eu achei interessante que Thomas Whitlaw, ele sintetiza a experiência de Abraão em 6 pontos.
Primeiro, uma gloriosa visão. O Deus da glória apareceu para Abraão. É o que está lá no versículo 2 de Atos 7. Segundo, uma pesada ordenança. Sai da tua terra e da tua parentela. Atos 7, versículo 3. Que isso implica obediência, isso implica renúncia pessoal, isso implica desapego, né? Em terceiro, uma magnificente promessa. Prometeu dar-lhe a posse da terra e depois dele a sua descendência. Está lá no versículo 5 de Atos 7. Uma esplêndida fé. Então Abraão saiu da terra dos caldeus, né? Um doloroso desapontamento, mas na terra não lhe deu herança, nem sequer um espaço de um pé. Então olha só para vocês verem. Mas também teve uma suficiente consolação. Eu julgarei a nação da qual serão escravos, e depois disso sairão dali e servirão neste lugar. Então deu-lhe a aliança da circuncisão. Então todos esses aspectos estão relacionados à vida de Abraão, e Estevão estava expondo ali para aquelas pessoas em prol da sua defesa, porque ele era acusado, né, de estar mudando os costumes, de estar indo contra o templo, contra o lugar, contra Moisés. Então ele já parte antes de Moisés, ele parte lá no início da chamada do povo hebreu, né, que se deu com a chamada de Abraão. Então isso é tremendo, os argumentos que Estevão usa aqui. Em segundo lugar, queridos, Estevão fala sobre José, que também, né, antes de Moisés. José, que todos sabem, foi neto de Abraão, filho de Jacó. E ele fala aqui, dos versículos 8 ao 16 de Atos 7, Estevão fala sobre José, né? E uma chave para entender a vida de José pode ser encontrada, queridos, lá no livro do Gênesis, no livro dos começos, no capítulo 50 e no versículo de número 20, que diz assim, ó: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, para a conservação da vida. Então tudo que aconteceu na vida de José, José entendeu aqui, quando ele profere essas palavras, que isso aconteceu para a conservação da vida, né? Ele entendeu que por trás de tudo isso tinha um propósito de Deus. Tudo que ele passou, na história de José, ela é muito conhecida, todos os seus infortúnios que ele passou, os seus desalentos, apontamentos, mas tudo por trás tinha um propósito. Como a própria palavra diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito. A Bíblia não diz que todas as coisas boas cooperam para o bem. A Bíblia diz que todas as coisas, de maneira generalizada. Então todas as coisas verdadeiramente cooperam, mas para o bem. Então José compreendeu plenamente aqui, né, o plano, né, o propósito de Deus. Então ele começa a falar sobre José. Ainda sobre a vida de José, queridos, 3 verdades elas podem ser percebidas aqui na vida de José. Qual é a primeira delas? A presença de Deus na vida de José. Você pode reparar, ele fala no versículo de número 9, né, Atos 7, 9, ele diz assim, que os patriarcas invejosos de José o venderam para o Egito, mas Deus estava com ele. E isso faz toda a diferença, irmão. Se você começar a ler ali o livro do Gênesis, a partir do capítulo 37, que começa a narrar os eventos da história da vida de José, você vai ver que por várias vezes você vai encontrar a expressão, e Deus era com José. José foi vendido, mas Deus era com José. José foi lançado, mas Deus era com José. José foi acusado injustamente, mas Deus era com José. Então nós temos que entender que isso faz toda a diferença. Deus está conosco. Segundo, a intervenção de Deus a favor da vida de José, e livrou de todas as aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa de Israel. Está lá no capítulo 7, no versículo 10 de Atos. Deus, irmãos, Ele não nos livra muitas vezes de sermos humilhados, mas Ele nos exalta em tempo oportuno.
José foi vendido, José foi acusado injustamente, foi lançado na prisão sem dever nada. Mas quando chegou o tempo da exaltação de Deus, então foi maravilhoso. Então nós precisamos entender essas verdades elementares. Tá? O próprio Jesus, ele também foi humilhado. Paulo também foi humilhado. E grandes homens de Deus também foram humilhados. Mas eles receberam a coroa de glória, eles foram exaltados pelo Senhor. E isso é que é importante. Terceiro, a graça de Deus através de nós. Irmãos? Deus muitas vezes, irmãos, Ele não nos poupa das adversidades, mas Ele nos dá graça, nos dá virtude, nos dá poder para poder enfrentarmos. E Estevão ali diante, dos seus acusadores ensandecidos, mas Estevão não se recuou. Estevão usa ali até mesmo a história dos patriarcas, o exemplo dos patriarcas, no caso de Abraão e de José, para poder dizer que ele também é inocente, que eles estavam sendo levianos em relação a ele, fazendo acusações insensatas, ensandecidas a respeito dele. Né? Uma coisa que eu achei bem interessante aqui, meus irmãos, o comentário de Thomas Whitlaw, ele diz que José foi vítima de um terrível crime perpetrado por seus irmãos, instigado pelo ciúme e seguido por uma imerecida aflição. Contudo, José foi também alvo de uma maravilhosa intervenção divina, pois Deus o consolou em seus problemas, libertou-o e depois promoveu José. Finalmente, José foi um instrumento providencial na libertação. Seus irmãos inconscientemente o mandaram para o Egito como escravo, porém José conscientemente os levou para o Egito para desfrutarem de plena liberdade. Glória a Deus. Então, literalmente, José não se deixou vencer pelo mal. Ele venceu o mal com o bem. E é essa lição que ele estava passando ali para os seus acusadores, né? Os seus oponentes ali. Aí, queridos, dos versículos 17 ao 36, Estevão vai demorar um maior tempo para poder falar sobre Moisés, porque os irmãos sabem aqui, se vocês observarem aqui no capítulo 7, ele foi acusado ferrenhamente de estar indo contra Moisés, contra o costume, contra a lei. Então ele se demora mais tempo aqui, né? São aqui praticamente 21 versículos, né? Que ele vai se dedicar aqui para falar sobre Moisés, né? Então por isso que ele se alongou, né? Mais um período. Então ele fala de toda a trajetória de Moisés, e nós podemos dividir a vida de Moisés em 3 períodos de 40 anos, né? Do seu nascimento aos 40 anos de idade, todos nós sabemos que Moisés ele foi criado pela filha de Faraó, que Moisés ele era considerado um maioral no Egito, como o próprio Estevão diz aqui, ele foi instruído em toda a ciência egípcia, né? Mas Moisés ele sabia perfeitamente das suas raízes, né? Que ele foi amamentado pela própria mãe dele, Joquebede, e com certeza, Joquebede ensinou e instruiu juntamente com seu esposo Arão. Eles ensinaram princípios imutáveis para Moisés, ao ponto de Moisés, quando viu um egípcio, batendo em um israelita, Moisés também, numa atitude até mesmo precipitada, ele foi ali e assassinou um egípcio pelo zelo que ele tinha para com o seu povo, porque ele não aguentou ver ali, não justificando, claro, a atitude de Moisés, mas ele teve aquela atitude por mediante ver um irmão seu ser maltratado, ser humilhado, ser açoitado por um egípcio. E aí, depois que Moisés ele tenta ali também apartar a briga de 2 israelitas, aí um fala, você quer me matar também, igual você fez com o egípcio ontem? E aí quando o faraó soube que Moisés havia matado um egípcio, ele perseguiu Moisés, e Moisés agora foge para as terras de Midian. E lá em Midian, Moisés ele passa mais 40 anos. Então, dos seus 40
até os 80 anos, Moisés ficou em Midian. Tá? É interessante que o reverendo Hernando Dias Lopes, ele fala que Moisés foge para Midian e se estabelece como peregrino. Lá ele se casa e também tem filhos. Né? Ele troca o trono do Egito pelo deserto. Ele troca as carruagens pelo cajado de pastor e o conforto da corte pelo calor do deserto. E é interessante que o escritor aos Hebreus, ele diz que Moisés preferiu não ser chamado filho da filha de Faraó. Antes, preferiu ser maltratado com o povo de Deus. Preferiu antes o vitupério de Cristo do que as honrarias do Egito, do que ter um pouco de tempo ou prazer no pecado, porque ele tinha em vista coisa melhor. Que testemunho glorioso! Está lá em Hebreus capítulo 11, versículos 25 ao 28. Você confere lá. O mesmo Moisés, rejeitado pelos israelitas como autoridade e juiz, agora é escolhido por Deus como chefe e libertador do seu povo. Então veja que Estevão está a favor de Moisés. Foi em Midian, foi naquelas regiões, né, na região do Sinai, mais especificamente no Monte Horebe, onde Moisés ele teve a visão, aquela experiência gloriosa que todos conhecem, da sarça ardente, que Deus ali falou com ele claramente, para ele ser, juntamente com seu irmão Arão, né, canais para a libertação do povo de Israel no Egito. Tá? E ali entra o terceiro período da vida de Moisés, entre os seus 80 aos seus 120 anos. Moisés, então, é comissionado por Deus para livrar o povo do Egito. Deus opera sinais e maravilhas no Egito, humilha o Egito, tira o povo atravessa o Mar Vermelho, que é o maior milagre registrado no Antigo Testamento. O povo peregrina durante cerca de 3 meses até o Monte Sinai, onde Deus deu toda a legislação, todo o modelo do tabernáculo, todo o modelo do culto para o povo. E ali o povo parte para Cades Barneia, e em Cades Barneia acontece aquele evento terrível, onde eles inflamaram a terra, né? 10 espias trouxeram um relatório negativo, ao passo que Josué e Caleb trouxeram um relatório positivo. E ali a ira de Deus se acendeu e Deus decretou que aquela geração não entraria na terra prometida. E Moisés guiou aquela geração por 40 anos, até terminar os 40 anos, e Josué, o sucessor de Moisés, conduzia aquela nova geração para a terra prometida. Estamos aqui resumindo para dizer para os irmãos que Estevão não estava contra Moisés, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Para os judeus, Moisés era um homem de muita estima e Estevão não estava indo contra ele, muito pelo contrário. O argumento de Estevão, dos versículos, né, 17 ao 36, é a favor de Moisés. Agora, ele vai usar um outro exemplo, que é o nosso quarto ponto aqui. Israel, um povo rebelde contra Deus, que vai dos versículos 37 ao 43. Aí ele diz, foi Moisés, Estevão disse, que predisse a vinda do Messias, um profeta semelhante a ele, conforme está lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Porém, assim como o povo também rejeitou a liderança de Moisés, o povo também rejeitou o profeta a qual ele falou. Aqui nós vemos claramente que ele faz, né? Veja a sabedoria de Estevão, a maneira didática como ele está conduzindo o seu discurso, que ele faz essa comparação, que assim como o povo israelita foi rebelde com Moisés, a gente vai ver isso por várias vezes. Se você ler ali o livro do Êxodo, o livro de Números, né? Você vai ver várias vezes que o povo foi, né, rebelde contra Moisés. Assim, a Estevão está falando, assim como o povo foi rebelde com Moisés, assim vocês também estão sendo rebeldes para com aquele de quem Moisés falou, o Messias, aquele de quem Moisés falou que viria um semelhante a ele, nós devíamos ouvir tudo o que ele dissesse, mas o povo também estava rebelde quanto à revelação de Deus, quanto ao Messias. Estevão, ele trouxe à luz dos seus ouvintes que, embora eles fossem zelosos, eles estavam desprovidos de entendimento. Ao empregar ensandecida violência contra ele, eles estavam agindo da mesma forma que os antepassados deles agiram no deserto. Então Estevão acusa ali o povo de ser rebelde contra a revelação, rebelde contra a palavra de Deus, rebelde contra o Espírito Santo. E isso provocou neles, claro, uma fúria, uma ira ensandecida.
No quinto ponto, meus amados irmãos, que vai dos versículos 44 ao 50, Estevão fala sobre Davi, Salomão e o templo. Por quê? Porque ele também estava sendo acusado, de inflamar o templo, de blasfemar contra o lugar da adoração, porque a gente sabe que o centro da adoração era no templo, Mas ao referir-se ao tabernáculo e ao templo, tabernáculo de Davi, porque o templo foi construído por Salomão, Davi não teve esse privilégio, Deus deu essa oportunidade, esse privilégio a Salomão, filho de Davi, que reinou no lugar dele. Então no templo de Davi, o tabernáculo, e no templo de Salomão, já o templo. Então, quando ele fala a respeito do tabernáculo e do templo, Estevão não estava depreciando nem o tabernáculo e nem o templo. Ao contrário, ele afirma que o tabernáculo foi construído de acordo com a determinação divina. Desde a conquista da terra até os dias de Davi, o tabernáculo era o centro da adoração nacional. Só que, irmãos, o que Estevão estava dizendo claramente é que Deus, ele não habita em templos feitos por mão de homens. Como o próprio Salomão, ele declarou. O próprio Salomão, em 1 Reis 8:27, ele diz: mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus dos céus não conseguem conter a tua glória, quanto menos uma casa que eu lhe edificarei. Então era isso que ele estava dizendo. Estava dizendo que a revelação de Deus é mais sublime, que não estava circuncidada, que não estava, digamos assim, limitada a um lugar apenas, ao templo. Veja que os próprios discípulos, eles foram ao templo, eles adoraram no templo. Foi no templo, por exemplo, que aconteceu a cura do coxo ali na Porta Formosa. Eles, lá em Atos 5, nós já falamos aqui também, 42, e todos os dias no templo e nas casas. Mas o que ele queria deixar bem claro, que o templo, Deus não estava restrito ao templo. Então os judeus, eles tinham esse certo etnocentrismo, de achar-se uma raça, uma cultura superior, e Estevão estava quebrando isso aí. O sexto ponto, meus amados e queridos irmãos, que vai dos versículos 51 ao 53, Estevão, ele apresenta Jesus como justo, o justo anunciado por todos os profetas. Aqui, meus irmãos, ele chega no ponto máximo do seu argumento. Por quê, irmãos? Ele falou de Abraão, ele falou de José, ele falou de Moisés, ele falou do povo rebelde, ele falou de Davi e de Salomão, mas o ápice da mensagem evangélica, o ápice da mensagem é Cristo, a mensagem é cristocêntrica. E aqui, queridos, Estevão, ele chega ao ápice proclamando o nome de Jesus Cristo. Estevão, ele denuncia os seus ouvintes de serem acusados de pecarem contra o Espírito Santo, de pecarem contra o Messias e de pecarem contra a lei. Ele inverteu, porque era de fato isso. Eles que estavam acusando Estevão, e agora Estevão remete e fala, primeiro, Estevão proclama: vós sempre resistis ao Espírito Santo, em Atos 7:51. Em segundo, Estevão denuncia: os seus pais perseguiram todos os profetas e até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo. E é verdade, queridos. Quantos profetas que não foram martirizados? A parábola da vinha lá, que fala que o Senhor enviou primeiro os seus empregados, os seus servos, e eles os apedrejaram. Por último, enviou o seu filho, isso representa Jesus, e eles o mataram. Então Estevão faz essa acusação pesada, mas verídica, irmãos? E também Estevão, apesar do povo ser privilegiado pelo fato de ter recebido a lei por intermédio dos anjos, os judeus não estavam obedecendo a lei. Como ele fala lá em Atos capítulo 7, versículo 53, eles não estavam obedecendo a lei como ela deveria ser obedecida. Eles estavam sendo levianos em não compreender o verdadeiro sentido da lei e a maior revelação de Deus na pessoa do Messias, do justo, de Jesus Cristo. William Barclay, ele destaca o fato de que Estevão não atenua a culpa dos judeus nesse crime horrendo.
Em outras palavras, o que levou os judeus a cometerem esse crime foi a ignorância, não foi a ignorância, mas uma desobediência rebelde, porque eles não aceitaram serem confrontados pela verdade. Eles não aceitaram, e muitos até hoje são assim, não aceitam ser confrontados com a verdade. E o que eu quero encerrar aqui, queridos, falando sobre que Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo. A morte de Estevão possivelmente não foi um juízo, foi um linchamento. Por quê, irmãos? Os judeus não tinham autoridade para poder matar ninguém. É tanto que naquela passagem lá da mulher adúltera, eles foram categóricos, sagazes, tá? Muito sagazes, muito astuciosos, porque eles falaram, de um jeito ou de outro nós vamos contradizer Jesus, porque eles levou a mulher adúltera. Se ele falar apedreja, ele estava indo contra as leis de Roma, porque Roma não permitia que houvesse nesse tipo de punição, e quem podia aplicar a pena de morte só era Roma, tá? E se Jesus dissesse não apedreja, ele estava indo contra a lei de Moisés. Então veja só a sagacidade deles. Mas Jesus ali sabiamente, sabe que ele escreve no chão, e a Bíblia não diz o que ele escreveu, mas enfim, né? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, e Jesus ali sabiamente, tá, contornou e conduziu aquela situação mediante a sua sublime sabedoria divina. Mas é interessante que eles não fazem aquilo ali eles fazem por linchamento mesmo. Os irmãos sabem que linchamento não há como, por exemplo, prender ninguém. Os irmãos sabem disso, né? Que quando acontece um linchamento, né, de maneira coletiva, né, ninguém é preso, né? Porque depois que acaba de linchar, cada um do seu lado, e quando às vezes as autoridades chegam, a vítima já está, né, já está morta, e não tem como sentenciar ninguém, até porque foram uma coletividade de muitas pessoas. Então foi isso. Aquela loucura ensandecida deles levou eles a cometer a essa atrocidade. Mas porém, queridos, quem é que fala mais? De quem mais nós falamos? Dos algozes de Estevão ou de Estevão? Pense nisso. Então encontramos no texto em questão o último olhar de Estevão. Ele olhou para o céu. Atos 7:55. O último testemunho, né, de Estevão foi por Cristo. O último testemunho de Estevão foi por Cristo. E a última súplica de Estevão foi por si mesmo. E a última oração de Estevão foi pelos seus inimigos. Pode conferir lá, Atos 7, do 55 ao 60, que você vai ver o testemunho de Estevão. Tá? Ele viu Jesus Cristo em pé para o receber. Ele até mesmo suplicou por ele. Ele até mesmo intercedeu pelos seus algozes e repetiu as mesmas palavras de Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Meu Deus, verdadeiramente era um discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá, irmãos? William Barclay, só para nós concluirmos aqui, William Barclay, ele destaca 3 pontos importantes de Estevão. Primeiro, o segredo do seu valor. O primeiro diácono da igreja viu o martírio como uma entrada à presença de Cristo. Ele viu Cristo com os braços abertos. Ele tombou como mártir na terra, mas foi recebido acima na glória, com honrarias celestiais. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Segundo, o primeiro mártir do cristianismo seguiu o exemplo do próprio Cristo em sua vida e também na morte. Como Jesus orou pelo perdão dos que o executavam, assim Estevão também orou. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Para Estevão, o terrível tumulto terminou em uma estranha paz. Ele dormiu na terra e logo foi recebido no céu pelo próprio Senhor Jesus. Aleluia! Você pode glorificar a Deus por esta palavra. Que o Senhor continue te abençoando rico e poderosamente. Eu agradeço aos irmãos, né, pela participação, pela cooperação, por estar nos ajudando. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas também venham ser edificadas, né? A gente vai deixar aí abaixo, né, o link da mensagem passada, e você compartilhe com os seus contatos, para que a palavra do Senhor, não é por mim, é pela palavra do Senhor, para que a palavra de Deus cresça e prevaleça poderosamente. Nós vamos ficando por aqui
e que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos aqueles que amam e aguardam a volta do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Amém e amém. Graças a Deus.